Boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Juvanara para mais uma aula de qualificação profissional na área de assistente administrativo. Meus queridos e maravilhosos alunos de Guaribas, Hugo Napoleão, Gerumênia, o meu grande abraço para todos vocês. E vamos hoje ver um assunto novo. Depois que nós trabalhamos o assunto de eventos, como organizar um evento, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para qualquer profissão: planejamento. Meus queridos alunos, já ouviu falar, se você fizer algo sem planejamento, a possibilidade de dar errado é grande. Imagine quando a gente planeja, às vezes não dá certo. Imagine sem planejar. Isso que é o problema. Então, hoje nós vamos trabalhar um dos pilares do planejamento, certo? Que é a estratégia. Ou seja, planejamento estratégico. Vamos focar aqui, meu querido Rafael. Vamos focar. Olha só qual é o nosso assunto de hoje. Introdução ao planejamento estratégico. Objetivos de aprendizagem. Nós vamos conhecer os conceitos. Só um minuto. Nós vamos conhecer os conceitos, características do planejamento, identificar o papel de qualidade de informação no planejamento estratégico. Ou seja, nesta aula, vamos recordar a aula anterior com resoluções de questões e conceituar o planejamento estratégico. Vamos explicar as análises ambientais e as análises organizacionais. Vamos mostrar como as empresas formulam suas estratégias. E durante a aula, certo, a gente vai trabalhar uma atividade para casa. Certo? Durante a aula a gente vai fazer essas atividades. Então vamos focar, meu querido. Recordando a aula anterior. Vamos lá, meus queridos de São Francisco do Piauí. Vamos lá, meus queridos de São Francisco do Piauí. Vamos focar aqui nas questões da aula anterior. Lembrando, qual foi o assunto da aula anterior? Todo dia, na nossa primeira aula, a gente responde as questões que foi deixado para casa, para que vocês possam colocar em prática o assunto que foi visto. Questão de concurso público. Vamos lá, minha querida. A aparência da equipe cerimonial deve ser uma das preocupações do chefe da cerimônia. Será que tem a ver com aparência? Ou a cor da equipe do cerimonial deve ser uma das preocupações do chefe da cerimonial? Cor. C. A vestimenta da equipe do cerimonial deve ser uma das preocupações do chefe cerimonial? Será que é vestimenta, professor? Pode ser. D. A presença da equipe do cerimonial deve ser uma das preocupações do chefe do cerimonial. É configuração. A configuração da equipe do cerimonial deve ser uma das preocupações do chefe do cerimonial. Perfeito. Por que eu comecei com estas primeiras palavras, meus queridos? Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente vai apresentar um cerimonial, o que importa para a equipe? Será que é a aparência, a cor da equipe? Cor, gente, pelo amor de Deus. Aí, de cara, você já pode descartar.
Isso já gera um preconceito. Cor da equipe cerimonial, pardo, branco, negro. Será que é isso que nós devemos trabalhar? Não, meus queridos. Não. Então já descarta. Aí, o que você tem que olhar? Vestimenta. Não é verdade? A vestimenta ou a aparência, elas são 2 pontos cruciais para uma cerimônia. Então, a gente já descarta a letra B, D e E. O que é descartar? É eliminar, excluir, não olhar para ela. Ok? Eu não vou olhar para essa questão. Aí nós vamos agora escolher entre A ou B. Quando você coloca a cor usada é importante. Vem aqui, ó. A cor, para ver se combina, tá? Ou a indumentária. 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 Também é a vestimenta. Vestimenta. Ou roupa. É porque, meus amados alunos, essa palavra que vocês estão observando, vou até grifar ela. Ou seja, eu vou pintar ela, tá bom? Vou pintar. Vamos pintar. Para vocês poderem entender melhor o que eu estou colocando. Esse nome aqui, ó. Anote aí no caderninho de vocês, por favor. Anote aí no caderninho. Indumentária. Indumentária, isso. É a mesma coisa de vestimenta ou roupa. Vocês estão conseguindo compreender? Então, essa questão, letra A ou letra B, pode ser a questão verdadeira. Então, se eu colocar assim, ó, a vestimenta ou a cor ou a indumentária é usada, né, é importante, pois facilita a identificação dos recepcionistas do evento, bem como evidencia ao público uma equipe organizada. Não é apropriado o chefe do cerimonial e sua equipe se apresentar com traje de festa ou esporte. Traje de festa ou esporte. Gente, de cara, ou seja, a gente consegue responder essa questão. De cara, a correta é letra A, não tenho dúvida. Depois que eu dei para vocês a identificação desta palavra, por que, gente? Por que eu estou explicando essa palavra para vocês? Porque vocês, na hora de ser assistente administrativo, vocês precisarão aprender palavras novas. Palavras novas. Como é que eu consigo aprender palavras novas? Fazendo leitura, tá? Fazendo leitura. Gente, só leitura. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês escreverem no caderninho do ladinho o que é essa palavra. É a mesma coisa, tá? Por quê? Porque pode acontecer em provas ou em exercícios aparecer essas palavrinhas. Tá bom, meus amores? Então, se vocês tiverem dúvida, coloca aí no chat. Professor, por favor, repete para mim, por favor, que a gente está aqui para aprender juntos. Temos que sair de um verdadeiros técnicos ou assistentes administrativos. Vamos para a segunda questão, tá, meus amores? Quanto à elaboração básica do roteiro de cerimônia, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Opa! Grife a palavra correta. Grife a palavra correta, tá, meus amores? Ó, palavra correta. Correta, correta. Ok? Então, vamos lá. Professor, quanto à elaboração básica do roteiro de cerimônia, eu estou fazendo a elaboração básica. Qual a alternativa que representa a sequência que melhor condiz em relação à elaboração de um roteiro? Vou explicar para vocês o que é um roteiro. Roteiro. Gente, é o seguinte. Primeira coisa que nós temos que fazer. A primeira coisa
Então a elaboração desse roteiro é importante. Por exemplo, boas-vindas, lembretes. A gente tem que colocar o objetivo da cerimônia, a composição da mesa de honra, o hino nacional, os procedimentos referentes à cerimônia, a fala de autoridades, as considerações finais. Ou a gente, antes de iniciarmos um evento, uma cerimônia, a primeira coisa que nós temos que fazer é o objetivo da cerimônia, as boas-vindas, composição da mesa. Preste atenção, gente. De cara, você vai olhar para isso aqui, ó, boas-vindas. Boas-vindas a gente dá no fim da festa ou no início? Aí você tira por aí. Você dá tchau no início ou no fim? Já tira por aí. Ok, meus queridos? Então vamos para C. Claudene, ó. Lembretes, objetivo de cerimônia, boas-vindas, de novo, ó, boas-vindas. Boas-vindas, composição da mesa de honra, procedimentos referentes à cerimônia, fala de autoridades, considerações finais e o hino nacional. D. Composição da mesa de honra, boas-vindas, lembretes, objetivos da cerimônia, o hino nacional, fala de autoridades, procedimentos referentes à cerimônia. Hino nacional, procedimentos referentes à cerimônia, boas-vindas, lembretes, objetivos da cerimônia, composição da mesa de honra e fala de autoridades. Gente, uma questão dessa, ela é bem simples, ó. Por que que eu coloquei a palavra, eu sublinhei a palavra, eu destaquei a palavra boas-vindas. E ainda dei uma dica para vocês. Boa noite, tchau, até logo. A gente não faz isso no final. Ou é no início? Claro, gente, é no final. Boa noite, tchau, até logo. E boas-vindas é no início. Então, de cara, não precisava nem ler as outras questões. Porque vocês podem já pensar, não, é verdade, professor. Esse negócio de dar boas-vindas é sempre no início. Então, esses procedimentos de cerimônia é essa. O que eu gostaria de vocês? Quando vocês estiverem revendo essa aula, vocês anotem várias vezes no caderno o roteiro básico. Porque ela segue esse raciocínio lógico. Tá, meus amados alunos? Terceira questão. É fundamental conhecer certas regras da organização de eventos em geral. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Que é, toda cerimônia que vier a ocorrer com a composição de mesa, faz-se necessária a elaboração do croquis. Assim, os participantes serão acomodados de acordo com a hierarquia. B. Um convidado que deveria participar da composição da mesa se atrasou. E é indicada a ele a acomodação da primeira fileira dos convidados. Será? C. A autoridade convida para participar da composição da mesa. O seu lugar só deve ficar vago. Em se tratando de autoridade de alta procedência. D. Uma composição de mesa não deve ser extensa, de modo a valorizar os seus convidados. Será? Eu estou procurando a incorreta, tá, meus queridos alunos? A chamada dos convidados para a composição da mesa diretora dos trabalhos deve ser de menor para o maior. Menor para o maior. Ei, meus queridos alunos, me diga se
É ou não é, meus amados e queridos alunos? Qual é incorreta? Qual é a incorreta? Ok? Me digam. De cara, dá para saber qual? Qual é, meus queridos? Alguém tem dúvida? Vamos dar a resposta para vocês entenderem melhor. Ó, de cara é letra E. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que existem nas cerimônias não existe uma hierarquia. Quem é mais importante, quem é menos importante. Deu para entender? E outra coisa que eu queria explicar para vocês, isso aqui, ó. Elaboração de croquis. Eu vou explicar para você de uma maneira bem simples. É tipo um desenho da festa. Um desenho, tá? Um desenho feito à mão para você fazer uma elaboração simples. Elaboração simples. Então, a elaboração de croquis é quando croquis é apenas eu vou fazer um desenho do evento. Só isso, tá? Para vocês não ter dúvida. E depois que a letra E de esperança, o cerimonial é uma forma de cultuar e consolidar, meus amados alunos. Consolidar, meus amigos. Então vamos lá. O cerimonial é uma forma de cultuar e consolidar valores comuns, além de cumprir valor de ensino, de ritual de tratamento e legais. Em uma solenidade, é importante reconhecer, posicionar os símbolos nacionais, seguindo protocolos, porque existem cerimônias e protocolos. Eu quero que vocês assinem a incorreta. A incorreta. Vamos lá. Em relação aos protocolos. Letra A. A bandeira nacional, o hino nacional, o brasão das armas e o selo nacional são valores que representam o espírito cívico do povo brasileiro. Nós vamos ter aí o dia 7 de setembro aí, né? Um grande desfile. Gosto muito dessa data. E eu quero que vocês entendam que a bandeira nacional, o hino, são valores sim, gente, que representam o espírito cívico, que é representado agora no dia 7 de setembro. Letra B. A bandeira nacional deve estar posicionada sempre ao meio, larteada pelos demais. Ou seja, quando ele fala aí ladeada pelos demais, quer dizer que deve estar posicionada com as bandeiras. Ou seja, eu tenho a bandeira nacional, tenho que ter a bandeira do município, bandeira do estado e a bandeira do evento. Certo? Letra D. Em relação às bandeiras de outras nações, a bandeira do país anfitrião é colocada no centro e as demais por ordem alfabética, de acordo com o idioma da anfitriã. Letra E. A bandeira nacional deverá sempre ser hasteada antes das demais. E a última a ser arriada, ocupando sempre o lugar mais alto. Gente, essa palavra que eu grifei, ela sempre deve ser hasteada, significa que quando você chega na prefeitura, em qualquer lugar, você vai ver a bandeira levantada. Então é a mesma coisa. Levantada.
Ok? É a questão da bandeira. Tranquilo? Então, qual seria a resposta correta, meus amados? Qual a resposta correta? Não é correta. Não, meus queridos. Eu quero saber a incorreta. Então, a incorreta. A letra A está correta. A bandeira nacional deve ser posicionada sempre ao meio. Está correta. É permitir usar a imagem da bandeira nacional em rótulos ou produtos comercializados apenas em eventos políticos. Tá aqui, matou a questão. Usar a bandeira, a imagem nacional em rótulos ou produtos comercializados. Então, letra C é a incorreta. As outras estão corretíssima. Meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos para a quinta questão. Vamos lá, meus queridos, valendo uma nota de R$350, uma nota. E uma caixa de bombom sem bombom dentro. Tá? Lembrando que o 100 é com S. Tá bom? Não é com C, porque aí o negócio é sério. Vamos lá, qual é o prêmio desta vez? Meu querido professor, vamos lá, Claudine, vamos lá, ó. Nas mesas com número ímpar de lugares, deve-se observar de ordem, né? De onde parte a colocação. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Por exemplo, você vai organizar uma mesa, meu querido Francisco, ó, com números ímpares. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Vamos imaginar que são 3, né? Que é o número ímpar. 4, 5. Como é que eu sei? É ímpar, par, ímpar. Lembram disso, gente? Que a gente brinca muito. A gente brinca. Então, qual número são ímpares e quais são os pares? Isso lá na matemática, acredito que o professor de matemática já deve ter falado para vocês. Tá? Para vocês poderem entender esse assunto, é lembrar o que é ímpar e o que é par. Tá? Quais são os números ímpares e quais são os números pares. Ok, meus amados? Então, vamos lá. Como é que eu ia alternar aqui? Eu colocaria o centro em relação à ordem, centro à direita, alternando com a esquerda. Ou colocarei da direita, assim, alternar com a esquerda. Ou colocarei a esquerda, alternando com a direita. Ou centro, esquerda, alternando com a direita. Ou letra E, a direita, preservando a ordem da chegada. Aí você diz, professor, não entendi, foi nada, professor. Gente, simples. Vocês lembram que o primeiro fica onde, ó? O primeiro, o mais importante, fica no meio. Então, eu vou pegar do centro à direita. Então, eu tenho aqui esquerda, tenho aqui direita. Aí, eu vou colocar o quê? Centro à direita, alternando com a esquerda. Então, centro à direita. Então, eu vou colocar o segundo mais importante, ó. O terceiro mais importante. Pronto. É mais ou menos essa ideia que eu estou colocando aqui para vocês, ó. Então, o mais importante, a autoridade mais importante vai ficar no meio. E a segunda autoridade mais importante vai ficar à direita. E a terceira, menos importante, fica à esquerda. É só isso que eu quero que vocês entendam. Mas não se preocupem em aprender isso agora. Quando vocês forem participar de um evento, é só assistir e reassistir a aula do professor Gilvan aqui no canal Educação, que fica gravado. Ou pegar os slides e guardar com carinho, para de vez em quando dar uma olhada. Eita, esqueci. Qual é que eu faço primeiro? Quando o número é ímpares. Então agora nós vamos ver planejamento estratégico. Acabou o assunto de evento. Planejamento estratégico. O que será? O que será esse planejamento? Observe esse desenho que o prof colocou. Todo mundo deve fazer um planejamento antes de agir. Todo mundo. Todo mundo. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, o que significa isso? Vamos lá.
Eu estou numa situação atual e quero ter uma situação desejada. Por exemplo, minhas amigas que estão aqui comigo, Laudene e a Francisca, né? Elas têm uma situação atual. Por exemplo, eu quero a reforma da casa. Quero reformar a casa. Todo mundo, principalmente mulheres, elas são muito mais detalhistas do que homem em relação à casa. O homem, se tiver o teto, tá bom, dá para morar debaixo. Mulher não, amor, ajeita aqui, vamos ajeitar o quarto, vamos ampliar não sei o quê. Sempre quer um detalhe. Sempre quer colocar um azulejo a mais, uma coisa do tipo. O homem, não, amor, não precisa disso não. Do jeito que tá bom. Questão de detalhe. Aí, ó, por que eu tô dizendo isso? Vamos lá, vocês aí. Tenho certeza que acontece isso com vocês. Então você tem uma situação atual, que você não está gostando do modelo ou quer dar uma reforma na casa. Então você quer uma situação desejada, porém você precisa fazer um planejamento. Que tipo de planejamento? Orçamentário. Ó, amor, a partir do mês de setembro, outubro, novembro, até o próximo mês de setembro, a gente vai economizar. A gente vai colocar R$100. A gente vai colocar R$100. Todo mês, na conta poupança, nós não vamos mexer. E nós vamos pegar o 13º. Nós vamos pegar o 13º. E nós vamos reformar a casa. Isso é um planejamento. É o quê? É o caminho para chegar a esse objetivo. É o caminho para chegar a esse objetivo. Conseguiram compreender? Então, meus queridos, é esse exemplo que eu estou dando aí para vocês, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, nas empresas, eles seguem a mesma estratégia. Nas empresas, elas seguem a mesma estratégia. Caminho real. Você foi por aqui. Só que acaba acontecendo que você planeja e acabou não saindo conforme você que foi planejado. Você inicia as atividades. Você inicia a atividade de planejamento e, pã, de repente, aquele objetivo não foi atingido. Por quê, professor Gilvan? O que acontece? Porque à medida que vai acontecendo as atividades, não tem um controle. Toda atividade tem que ter um controle e avaliação. É igual a reforma da casa. Se a Claudine, ela colocar R$100 todo mês, mas se hipoteticamente ela for descontrolada financeiramente, hipoteticamente, eu estou dizendo aqui para, se ela for, um exemplo, né? Tipo, ela passa numa loja, acha um vestido lindo e o vestido é R$1.000. E dentro da conta tem R$1.000. Ela pega e compra esse vestido. Não, amor, achei lindo. Isso não houve um controle, um critério de controle. Então, às vezes acontece. Às vezes você guarda um certo dinheirinho e às vezes você acaba, tipo, tem uma diretora X aqui que tinha 13 mil guardado. E de repente houve um descontrole. Na época da pandemia que saiu comprando tudo. Aí ela dizendo pra mim, eita, Gilvão, eu gastei 13 mil. Sim, em um mês. Em um mês que ela tinha guardado por durante 5 anos. Tava guardando. Aí ela disse que gastou ela conseguiu, Claudine, guardar por 5 anos e gastou em um mês. Tá vendo como gastar é mais fácil do que ganhar? E é ligeiro, meu amigo. É rápido. Então, gente, cuidado na hora de fazer um planejamento. Tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina. O mais difícil de hoje, nós seres humanos, é ter disciplina, igual nas organizações. Você tem que ter o caminho e seguir todo o caminho, fazendo controle. Então, vamos lá. E esse planejamento, que foi que eu acabei de falar da reforma da casa? Gente, é a longo prazo. Mamãe, quando comprou um terreno, pra vocês terem ideia, mamãe passou 9 anos para construir a casa dela. Porque ela foi construindo aos poucos. Comprou o terreno, aí primeiro fez os alicerces. As alicerces é para colocar os tijolos. Aí não rebocou, passou um bom tempo, juntou mais dinheiro para rebocar. Aí passou mais um tempo para pintar. Gente, demorou 9 anos.
ela é como eu falo para vocês. O planejamento, ele é a longo prazo, principalmente o estratégico. Eu preciso planejar a longo prazo. Foi o caso da mamãe. A mamãe planejou a longo prazo. Então ela colocou. E o sonho dela era ter um sítio. Ela juntou uma grana e comprou um terreninho agora. Terreninho, pequenininho, mas disse, não, eu vou começar aos poucos para plantar meus quiabos e machixe, que ela gosta. E as mangas. Aí eu digo, olha, mãe gosta muito dessa coisa de roça. Então, gente, os dirigentes, o que é dirigente? Vou explicar aqui para vocês. Essa palavrinha aqui, ó. Estão totalmente voltados para a tarefa, ou seja, gente, são os diretores, os donos da empresa. Por exemplo, vocês aí em Gerumênia, que estão me ouvindo agora, ou em Ribeira do Piauí, ou em São Francisco do Piauí. Vocês querem colocar uma lojinha de roupa. Vocês sonham. Vocês têm que fazer um plano. Como é que eu vou colocar? Qual é a quantidade de dinheiro que eu preciso? Quantos funcionários vou precisar? Será que vai ser funcionários? Funcionários. Ou só a minha pessoa já é útil? É útil. Então, nós temos que entender, certo? Nós temos que entender o que são dirigentes. Então, é a longo prazo. Tudo que é a longo prazo. Só que tudo que é decidido lá em cima é assim, ó, meus amores. Pense o seguinte. Uma pirâmide. Só pensar nessa pirâmide. Toda empresa, ele se divide em 2 ou 3 partes, dependendo do tamanho dela. Tem um nível estratégico, que é isso que eu estou falando, nível número 1, que nós estamos pintando ele aqui, ó. Estratégico. É o número 1. Tem esses níveis, tá? Ele, nesse local aí, o diretor, o dono da empresa, ele não consegue, gente, ele não consegue de maneira alguma adivinhar o futuro. Ele não consegue. Tudo é imprevisível lá em cima. E ele nem tem contato com o público, com os clientes. Você já viu o dono do Paraíba vendendo? Lá, quando ele desce, por exemplo, grande, saudoso, finado, João Claudino. Você imagina aí, ele vendendo na loja dele, lá no meio de todo mundo. Não, gente. Ele é o dono, o proprietário. Ele não vende. Mas todas as decisões que ele toma afeta o nível lá embaixo. Toda. Entendeu? Então, o dono, né, da Armazém Campelo, o exemplo, que tem muitos nos interiores do Piauí, Armazém Campelo. Você pega dentro do Armazém Campelo, o dono não vai chegar e vender. Toda tomada de decisão que ele acaba fazendo é a longo prazo. E ele decide de maneira que, de acordo com a experiência, com a visão dele. Mas tudo é imprevisível, porque às vezes pode acontecer tudo errado. Um exemplo que aconteceu com a Magazine Luiza. Meus queridas, aconteceu, ela chegou e disse assim, foi na TV, no Twitter, e disse assim, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Vocês comprem na minha loja, que minha loja vai fechar, se vocês não comprarem. Não tem aquele carnezinho gostoso? Ela falou desse jeito. Estamos voltando. Não surtiu efeito, gente, infelizmente. A Magazine Luiza, a Magalu, está com a situação vermelha. Vermelha. E se ela não tomar cuidado, vai ficar igual a Ricardo Elétrico, a Insinuante, as Pernambucanas, que nós já tivemos, a Irapuã. Olha, as lojas de varejo que eu já citei, todas já faliram. Ela acabou cometendo um erro, porque ela está lidando com elementos imprevisíveis e incontroláveis, que é o meio. As pessoas não estão tendo dinheiro, gente, para comprar móveis. Ninguém compra TV todo dia, ninguém compra guarda-roupa todo dia. A gente não compra fogão. Fogão dura 10, 20 anos, dependendo de quem cuida. Ixi, geladeira pior ainda. Tem geladeira de mamãe tem 15 anos. É impressionante. Um dia desse queimou só a placa, ela trocou, tá lá usando. Entendeu? Fogão, meu Deus do céu. Ninguém compra fogão direto. Só se for aquelas pessoas que nem os americanos. Os americanos é diferente.
Os americanos, Claudinho, eles sabem o que é que eles fazem? Eles trocam todo ano. No dia das ações de graça, eles colocam no meio da rua todos os imóveis que eles não gostam, colocam. Aí as pessoas que não têm condição pegam. E tem um monte de imóvel. Por exemplo, tem uma faxineira que eu sigo, que mora nos Estados Unidos, ela tem uma Ram, que é um dos carros mais caros que tem aqui em Teresina. Uma Ram, uma faxineira. Ou seja, ela pega tudo no meio da rua. Ela diz que ela tem um piano dentro de casa. Porque jogaram, ela tem um guarda-roupa chique, ela tem várias coisas chiques dentro da casa dela, porque ela pega. Porque os americanos, eles trocam, eles têm essa mania de trocar. É impressionante, porque eles são muito consumistas. Muito consumista. É um país mais consumista do mundo. Para vocês terem ideia. Só perdendo para o Japão, que o pessoal são consumista. Muito. Japão. Tóquio é a cidade mais cara que existe. Tóquio. Em relação. Então eu queria ir lá e pegar uma bicicleta. Tem um documentário, Claudinho. Se você puder assistir depois. Tem um documentário no Netflix. Tem a vida dos Estados Unidos. Depois você coloca. Eu vou até ver depois, eu te passo. Ou no YouTube, se você colocar, é verdade que nos Estados Unidos as pessoas jogam fora coisas boas. É verdade? Demais. Eu fico bestificado com aquilo, gente. Uma bicicleta novinha. Uma bicicleta nova, gente, que eles colocam pra fora. Bicicletas, guarda-roupa, fogão, algumas coisas do tipo. Eles colocam na calçada, tá, gente? Na calçada. Porque lá eles respeitam muito o limite. Como não tem muro e o porte de arma lá é legal, você não pode ultrapassar o muro deles, o espaço deles, porque você pode levar um tiro do nada, certo? Do nada você pode levar um tiro. Então, gente, lá é diferente daqui. Por isso que a Magazine Luiza, ela cometeu um erro, meu caro diretor Rafael. Cometeu um erro. Falar, chamar o povo, vamos comprar, meu povo, vamos comprar. Isso não é estratégico. O povo não está tendo dinheiro, como é que eu vou comprar algo? Às vezes tem que a gente até sonha. Até sonha. Comprar uma coisinha, um ar-condicionado agora, que o calor está de rachar o meu chifre. Tu imagina aí, meus queridos. Tá? Rapaz, menino. Hoje mesmo, minhas queridas. Rapaz, hoje eu vou mentir pra vocês, não. Eu botei uma redinha lá no terraço, agora à tarde. Umas 4 horas quando eu cheguei de serviço. Vai descansar. Quem disse que eu descansei? Descansa não. Calor. Então, gente, dentro do planejamento estratégico, a gente tem que observar o que pode ser ameaça pra gente. Ameaça. Por isso que tem que ser um planejamento a longo prazo. Tem que ser bem articulado, bem projetado. Você precisa tomar decisões, gente, baseadas em acontecimentos, olhar os fatores internos e externos. Eu não gosto de política. Você é empreendedor, não gosta de política? Pois a política afeta a sua empresa. Eu não gosto disso. Até a vida de qualquer brasileiro. Eu não gosto de economia. Eu não entendo nada de economia, pois você tem que estudar economia. Eu não gosto do meio ambiente, pois o meio ambiente afeta você. Eu não gosto de leis, porque você tem que saber um pouco de lei. Porque pode acontecer. Nós temos que saber um pouco de lei. Graças a Deus, nossa amiga aqui daqui a um tempo vai estar por dentro de todo tipo de lei. Todo tipo. Vai ter uma filha juíza. Amém, Senhor. Profetizo. Então, meus queridos alunos, é isso. E é difícil eu errar, viu, gente, nas minhas profecias. Então, vamos lá. A empresa não tem condições de processar e interpretar tudo. Tudo. Então, nós temos que ter o quê? Uma visão. Dizer, rapaz, será que eu devo colocar um sanduíche de peito de peru para vender? Será que vende? Ou colocar um sanduíche de carne de bode? Gente, eu estou falando isso aqui porque é algo inovador. Mas tu tem que testar. A longo prazo, quem sabe dá certo. A longo prazo. Então, planejamento estratégico é a longo prazo. É a longo prazo. Nunca se esqueça disso. A empresa ela tem que processar, interpretar todos os dados e informações. Seja ele dentro da empresa ou fora. Dentro da casa de vocês. Vocês têm que estar por dentro de tudo que acontece dentro de casa, na sua ausência. E fora, também você tem que estar por dentro de que acontece
Eita, vou comprar uma casa nesse bairro, será que é tranquilo? Será que não é tranquilo? Eu vi um especialista de imobiliária falando essa semana, se você entrar numa rua e tiver mais de 10 casas vendendo, não compra casa naquela região. Porque alguma coisa está acontecendo, todo mundo está querendo vender as casas para sair dali. Entendeu? É estranho, eu achei uma rua aqui que tem umas 10 casas vendendo, eu fiquei lembrando dele. Fiquei lembrando, meu Deus, será que está acontecendo? Que estão vendendo as casas por essa região. Que alguma coisa é. Entendeu? Ou boa não é. Porque é falta d'água, é falta de segurança, é falta de alguma coisa. E as pessoas estão querendo fugir. Vamos fugir desse lugar, baby. Então, meus queridos, conseguiram compreender, entender o que é um planejamento estratégico. Ou seja, o planejamento estratégico, a gente tem que olhar dentro e fora da empresa. Se você é empreendedor, faça isso. Se você trabalha na empresa como assistente administrativo, faça isso. Ok, meus queridos? Não saia daí, que a gente volta já já com muito mais.